Esses tempos de confinamento são muito loucos, né? E a gente começa a pensar coisas e tal. E hoje à tarde eu fiquei pensando em contar a vocês uma história bíblica e pegar essa história e lê-la para vocês. Ocorre que eu não estou com a Bíblia, na verdade, eu estou com um código penal. Eu queria contar uma história bíblica à luz do Código Penal. É a história de José, essa história que se encontra a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. Eu ia dizer o artigo 37, mas até o final do livro de Gênesis é a história de José, que nós conhecemos ali. Você talvez tenha ouvido essa história de muitas formas e de muitas e diferentes fontes. Eu queria contá-la à luz do Código Penal. A história começa com um homem chamado Jacó que tem 12 filhos. Esses 12 filhos são filhos de 4 mulheres diferentes com quem ele coabitou e com quem ele conviveu durante a sua vida. Mas 2 desses filhos são filhos de Raquel, a mulher que de fato Jacó amou por toda a sua vida. Um se chamava José, era o encostado ao caçula, e o caçula se chamava Benjamim. Então estes 2 filhos de José recebiam, 2 filhos de Jacó, recebiam dele especial atenção, amor e carinho. Os irmãos de José tinham inveja porque eles percebiam o amor que Jacó tinha por José, a ponto de, em certa ocasião, Jacó mandar fazer uma veste talar, uma veste bonita, e dar a José. E José não era enviado para os trabalhos difíceis a que seus irmãos eram dados. Ele não era enviado para cuidar do gado e levar o rebanho para pastar nos lugares áridos da região do Oriente Médio. Às vezes era preciso caminhar por dias até encontrar pasto e água para alimentar o rebanho. José ficava em casa com Benjamim, com o pai Jacó, e isso tudo gerava uma inveja de seus irmãos. Em certa ocasião, Jacó, querendo saber informações sobre os seus outros filhos, envia José a ter com eles, a encontrá-los onde eles estavam cuidando das ovelhas. Ocorre que José era um homem dado a sonhos e à interpretação desses sonhos. Certa vez ele teve um sonho e resolveu contar a seus irmãos. Neste sonho ele via que os seus irmãos estavam trabalhando no campo e eles amarravam feixes. Todos eles, os 12, amarravam feixes. E de repente o feixe de José se coloca no centro e os outros feixes ao redor do feixe dele, e estes feixes de trigo se curvam perante o feixe de José. José não apenas teve esse sonho, mas resolveu contar aos seus irmãos, e a interpretação era meio que óbvia. Depois ele teve um outro sonho em que havia 11 estrelas, o sol e a lua, e havia a estrela dele. E então as estrelas se prostravam, e mesmo o sol e a lua se prostravam perante a estrela, que era a estrela de José. Esse sonho sequer agradou a Jacó, e olhe que Jacó gostava muito dele. Os seus irmãos, muito provavelmente, se sentiram insultados ao ouvir essa história. E ainda que a gente não pudesse falar efetivamente de injúria, é isso que eles se sentem insultados. E injúria é um dos crimes contra a honra, que está tipificado no artigo 140 do Código Penal. Eles se sentiram assim, injuriados, indignados, aviltados em sua honra subjetiva, naquilo que eles sentiam acerca de si mesmo, por causa das histórias que José lhes conta, ainda que essa tipificação fosse complicada e talvez eu esteja forçando um pouquinho, mas vamos continuar a história. Quando José se aproxima de seus irmãos lá no campo, eles olham para José, veja que Benjamim havia ficado, estavam lá eram os 10 irmãos de José, eles olham para seu irmão e, tomados de ódio por ele, decidem matá-lo. Aqui sim, aqui nós temos o artigo 121 do Código Penal, que prevê o homicídio, porque o dolo deles
é o dolo de matar José. E um homicídio qualificado pelo concurso de agentes, afinal de contas, seriam 10 indivíduos. Quando José vai se aproximando, o irmão mais velho, Rubem, diz, olha, vamos pensar melhor nesse negócio. Ele é nosso irmão, por que a gente vai tirar a vida dele? Vamos jogá-lo numa cisterna e deixa ele lá na cisterna. Aí a gente muda o tipo penal. Talvez a gente pudesse falar aqui de cárcere privado, ou seja, se o objetivo deles fosse deixar José na cisterna para prendê-lo, porque a cisterna estava vazia, não tinha água na cisterna. É verdade que o texto nos diz que esse dolo de homicídio não havia em Rubem, porque ele tinha a intenção de depois voltar e resgatar José de lá e restituí-lo a seu pai. Mas pelo menos os 9 pensaram nisso naquele momento. E aqui a gente vê presente o artigo 148 do Código Penal. O artigo 148 define cárcere privado ou sequestro. Sequestro ou cárcere privado. É assim que diz o texto. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Artigo 148. Pois eles fizeram isso. E a gente tem que perceber que, da parte de Rubem, o dolo não era o de privá-lo, mas usar aquilo como um artifício para resgatá-lo. E provavelmente, possivelmente, da parte dos seus outros irmãos, a vontade era mesmo que ele morresse. Mas eles tiveram uma outra ideia. Então estava passando ali uma caravana de mercadores e eles então pensaram, por que nós vamos matar o nosso irmão e sujar as nossas mãos com o seu sangue e ainda não levarmos nada com isso? Vamos vendê-lo e vendê-lo na condição de escravo. E assim tiram José da cisterna e vendem para aqueles mercadores que estão indo na direção do Egito. E ao fazerem isso, eles cometem o crime tipificado no artigo 149-A do Código Penal, que é o tráfico de pessoas. Eles estão vendendo a pessoa para que essa pessoa sirva lá naquele lugar distinto. Então, é o tráfico de pessoas. Muito bem. E aí, José é feito escravo, é levado até o Egito. Lá no Egito, ele é vendido para um homem chamado Potifar, que é um general da guarda do faraó, e ele vai trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele se há muito bem, ele trabalha de modo bastante promissor, parece ser um jovem inteligente. José tinha apenas 17 anos naquela ocasião, segundo o capítulo 37, versículo 2, ele tinha só 17 anos quando isso aconteceu, e tudo prospera na mão de José, na casa de Potifar, até o momento em que a mulher de Potifar põe os olhos em José. A mulher de Potifar põe os olhos em José e deseja que José vá para a cama com ela. E ele sempre nega e diz a ela, olha, meu senhor colocou tudo nas minhas mãos, por que eu iria fazer uma coisa dessas, de me deitar com você, que é a única com quem eu não posso me deitar? E ele recusa sistematicamente as abordagens e os ataques da esposa de Potifar. Até que um dia ela se aproveita de que estão ambos sozinhos em casa e parte para cima dele. Ataca-o para valer, quer que ele se deite com ela. E aqui ela comete o crime de estupro, ainda que na modalidade tentada, mas um estupro qualificado. O artigo 213 do Código Penal, que define estupro, diz que se a vítima desse estupro é menor de idade, a pena é qualificada dessa forma. Vamos dar uma olhada no artigo 213, diz que estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a manter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. Então, mediante violência ou grave ameaça, foi o que aconteceu. O parágrafo 1º diz assim, se da violência houver lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, então, porque se fosse menor de 14 seria estupro de vulnerável, então a forma é qualificada nos termos do parágrafo 1º, aumentando a pena de 6 a 12 anos de reclusão.
Mas digamos que foi na forma tentada, porque José conseguiu se safar dali, José escapou. Quando José escapou, ela ficou tão chateada, tão revoltada, e ela tinha ficado com as roupas de José, porque ela agarrou pelas roupas e ele saiu, que aí ela então começou a gritar e acusar José de havê-la estuprado. Quando ela acusou José de havê-la estuprado, ela praticou o crime, imaginando que ela o fez àqueles que tinham poderes para tomar providências contra ele, o crime de denunciação caluniosa, porque é fazer mover um processo contra alguém que você sabe que é inocente. Potifar ouviu essa história, como ele era general da guarda do faraó, já mandou José para a cadeia sem ouvir a sua versão dos fatos, e aí faltou a José o devido processo legal, o direito constitucionalmente, pelo menos, claro que eu estou comparando a legislação brasileira, essa legislação não existe naquele período há milhares de anos atrás, é só uma brincadeira que estamos fazendo aqui nesse tempo de confinamento, né? Então, o devido processo legal, ele não pôde dar a sua versão dos fatos, nem coisa alguma, e foi jogado lá na cadeia. Mas lá na cadeia ele se ouve muito bem, ele se deu ao trabalho e a organizar as coisas na cadeia, de tal maneira que os carcereiros ficaram encantados com José. Eu fico pensando assim, né? Eu e você estamos meio presos também. Talvez José tenha passado ao todo 13 anos naquela cadeia. Porque quando ele sai da cadeia, ele tem 30 anos. E eu fico pensando como José era um homem extraordinário, porque mesmo na situação adversa, porque ele nasceu livre com sonhos de ser senhor. E aí ele é traído pelos seus próprios irmãos e que tentam matá-lo, depois desistem de matá-lo e vendem como escravo. Ele vai ser escravo e dá o melhor de si. E chega lá, dando o melhor de si, é caluniado por uma mulher que desejava tê-lo, seduzi-lo, e ele resiste a essa sedução. E sedução não é mais crime, tá bom? Sedução não é mais crime. Houve a abolício criminis da figura da sedução, mas existe o estupro qualificado por ser ele menor de idade. Então, tudo isso, tendo vivido dignamente, ele vai parar naquela cadeia. E a gente não entende, às vezes, por que a vida da gente tem esses rumos, né? Não tem esses destinos. E eu sei que as coisas vão assim, tudo bem. E a gente precisa aprender com José a dar o melhor de nós, a fazer o melhor que podemos fazer em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento, em qualquer realidade em que nos encontremos. José estava preso preventivamente para ser executado, né? Para ser executado. E o tempo passou, e esse tempo todo passou porque José era o administrador do cárcere. E muito embora naquele período não houvesse pena privativa de liberdade como nós a conhecemos hoje, e a pena privativa de liberdade é a pena em si, naquele tempo a prisão tinha somente um caráter processual, ou seja, não existia pena privativa de liberdade, as penas eram sanguinolentas, a morte, chicotadas, açoites, o corpo mutilado, né, amputações, coisas do tipo. E essas penas distintas, chamadas de penas sanguinolentas, elas continuam na história do mundo inteiro até o século XVIII. É somente com a Revolução Francesa que as penas privativas de liberdade ocupam um lugar prioritário nos sistemas prisionais e penais do mundo todo. Naquela época não havia, José ficou aquele tempo todo preso porque era interessante para os carcereiros e haviam esquecido dele. O próprio Potifar, que o denunciou e o que o levou à prisão, também tinha motivos para gostar dele, talvez desconfiasse alguma coisa de sua esposa, ou talvez gostasse de tanto da prosperidade que ele trouxe à casa dele durante o tempo em que ele trabalhou, que acabou que José ficou ficando por ali, até que certa vez, certa ocasião, foram presos processualmente também 2 homens importantes da corte do faraó. O copeiro do faraó, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Eles foram colocados, provavelmente acusados de uma trama contra o faraó. E aí eles tiveram um sonho. Eles tiveram um sonho no mesmo dia. Os 2 estavam numa parte especial do cárcere, destinada a pessoas nobres, porque essas eram funções nobres, uma vez que a
forma principal de matar um grande líder era por envenenamento, então eles eram homens respeitados na corte, e aí o copeiro do rei teve um sonho, o padeiro teve um sonho, e ficaram angustiados. Quando José foi para servi-los e chegou lá, percebeu no semblante deles que eles estavam perturbados, e aí disse: "Não, tivemos um sonho", e disse: "Olha, Deus é que dá os sonhos", José disse para eles, e Deus dá também a revelação dos sonhos. E disse: qual foi o sonho de vocês? Me conta. Qual foi o sonho de vocês? E o copeiro do rei começou e disse: "Olha, eu vi 3 cachos de uva, e o copo do rei estava na minha mão, o copo do faraó estava na minha mão, e eu espremia esses cachos de uva dentro do copo e servia ao faraó. Foi esse meu sonho." E José disse: "Pois esta é a interpretação do teu sonho. Vão passar 3 dias e tu serás restabelecido a tua condição de honra na corte do faraó. Mas quando tu fores restabelecido, não te esqueças de mim, porque injustamente eu estou preso, eu sou inocente." O padeiro achou aquela interpretação maravilhosa, claro que o copeiro também, mas o padeiro foi logo contando o sonho dele. "E eis que eu estava andando e havia 3 cestos de pães na minha cabeça, e sobre o cesto de pão mais alto, todas as iguarias que os padeiros fazem, e as aves do céu comiam no cesto que estava sobre a minha cabeça." Então José diz: "Eis a interpretação do teu sonho. Passarão 3 dias e tu serás morto, e serás preso em praça pública, e as aves do céu virão e comerão a tua carne." Tenho a impressão que o padeiro não gostou muito dessa interpretação, mas fazer o quê? De fato, a trama para tirar a vida do faraó foi revelada, e o padeiro foi morto 3 dias depois, e o copeiro restabelecido. O copeiro foi para lá, esqueceu de José, foi tocar a sua vida, até que 2 anos depois, o faraó ele mesmo teve um sonho. E esse sonho perturbou muito a alma do faraó. Nesse sonho, ele estava caminhando pela beira do rio Nilo, e ele olhava perplexo, sair de dentro do rio Nilo 7 vacas belíssimas, 7 vacas gordas, 7 vacas maravilhosas. E ele estava ali perplexo, vendo o esplendor daquelas vacas, quando saíam 7 vacas magras das mesmas águas do rio Nilo e comeram as 7 vacas gordas e continuaram magras, esqueléticas. E aquilo perturbou o faraó, e ele acordou. Puxa vida, eu vou tentar dormir de novo, mas aquilo ficou perturbando, e ele foi dormir de novo. E ele estava no sonho caminhando ali pelos trigais, e ele viu 7 espigas maravilhosas, lindas, belas, exuberantes, e então 7 espigas feias, horríveis, completamente destruídas, mas as espigas feias comeram as espigas belas e formosas, e continuaram feias, horríveis, as espigas esquálidas. E aí então o faraó não conseguiu mais dormir, chamou toda a corte, ele quer alguém que interprete sonhos. O copeiro lembrou, 2 anos depois que havia sido liberto, de que havia um homem lá que interpretava sonhos na cadeia, e mandaram chamar José. E José foi levado à presença do faraó, e o faraó lhe contou os sonhos, e ele disse: "Esta é a interpretação dos teus sonhos. Virão 7 anos de grande fartura, de grande abundância, e toda a terra produzirá maravilhosamente, chuva e sol, tudo colaborará para que as safras sejam magníficas. Mas depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de escassez. E aquilo que foi produzido nos anos de fartura será consumido durante os anos de escassez." Essa era a interpretação do sonho, mas José é um homem extraordinário. Ele não dá apenas isso, ele dá um plus. Ele diz o seguinte: "Pois faze o seguinte, faraó, durante os 7 anos de fartura, reserva tudo em celeiro, para que quando venham os anos de escassez, tu tenhas para ti e para a tua casa, e tu possas vender, porque haverá grande fome, e a tua riqueza e a tua fortuna aumentará em muito, e serás o homem mais poderoso da terra. Procura um homem." E aí, José, um homem diferente, um homem que tem uma sensibilidade, uma inteligência especial, que Deus favoreça com graça e coloca sob a administração de tua casa. Claro que José sugeriu isso, eu não sei, eu tenho a impressão para mim que ele estava tentando apontar e aproveitar a oportunidade para indicar a ele como esse indivíduo, não sei, porque o faraó diz: "Pronto, tive uma ideia,
o homem és tu. E coloca José como governador de toda a terra do Egito, dos celeiros do Egito, para que durante aqueles 7 anos de fartura ele possa então juntar em celeiros e depois negociar com isso nos anos de escassez que virão. E aqui eu fico maravilhado pensando nesse cara, né? Que sai de um grupo familiar que não era superior a 70 pessoas, com sonhos. Na vida dele tudo vai dando errado, tudo vai dando errado. Ele primeiro recebe o ódio das pessoas que amava, os seus próprios irmãos. Depois ele é injustamente subtraído da condição de liberdade, é feito escravo, vendido como escravo. Ele tenta ser um bom escravo, mas é caluniado, é tratado de modo injusto pelo seu senhor, por causa das falsas acusações que lhe fizeram sua senhora. E aí ele é mantido preso por 13 anos e de lá ele sai completamente transformado para ser governador do Egito, que era um grande império e se tornou 5 vezes maior por causa do gênio de José, que quando vieram os anos de escassez, primeiro vendeu e depois finalmente trocou alimento pelas terras. Assim, o faraó era dono agora não apenas de todo o tesouro do Egito, que as pessoas possuíam, que compraram trocando por alimento, e depois eles trocaram a terra. Então, não apenas os tesouros, mas as terras do Egito pertenciam por direito ao faraó, que se tornou o homem mais poderoso de toda aquela região, quiçá daquela antiguidade. Quem sabe esses dias, semanas, não possam ser usados por Deus para te tirar da prisão ou do confinamento para um tempo maravilhoso em tua vida. Quem sabe sonhos que você já havia desistido de sonhar renasçam em teu coração. Quem sabe sonhos que você jamais teve coragem de sonhar brotem aí. Porque, sem dúvida, José nunca imaginou ser escravo e foi. José nunca imaginou ser prisioneiro e foi. José nunca imaginou ser governador de um grande império e foi. Porque a vida da gente traz dimensões que nós não podemos supor nem imaginar a cada momento de nossas vidas. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil e tenha sido agradável a você. Há muito que dizer ainda sobre o flagrante falso que José dá nos irmãos, é um flagrante forjado, um elemento de processo penal, quando José manda esconder a sua taça lá na bolsa dos irmãos, porque a história fica bonita a partir daí. Eu vou contar no outro dia a você. Paz e bem.